Glória a Deus, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Glória a Deus. É bom conversar com o povo que um dia vai morar com Jesus lá na glória. Aqui neste mundo tudo passa. Tudo passa, irmão. O que é bom passa, o que é ruim passa, né? Quem faz maldade passa, quem faz bondade passa. Aqui neste mundo é para você se preparar para ir para a glória. Porque aqui passa, você pode viver 100 anos, mas passa. Eu já vi velório de criança com 24 horas de nascido. E já não fui no velório, mas eu fui alguns dias antes conversar com essa senhora. Era uma serva de Deus, com 108 anos de idade. Poucos dias depois ela faleceu. Passou, né? A criança que nasceu passou com 24 horas e ela passou com 108 anos. Glória a Deus. Mas passa. Não pensa, tem muita gente que pensa que vai viver eternamente. Parece que fica grudado nas coisas, né? Grudado em bens materiais. Grudado em alguma coisa como se a vida nunca fosse acabar. A vida vai passar. Fica esperto. Mas amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu gosto muito daquela palavra que o irmão falou no começo aqui, Provérbios 18, 21. A vida e a morte está no poder da língua. Perigoso. Glória a Deus. Mas amém, irmão. Vamos dar. A irmã estava falando do amor de Deus, é muito grato. Irmão, eu sou grato. Louvo a Deus. Eu tenho o prazer de vir na igreja, me reunir como igreja do Senhor, porque sou muito grato a Deus pelo seu amor. O amor de Deus tem me protegido. O amor de Deus, Ele nos guarda. O amor de Deus, Ele nos sustenta. O amor de Deus, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no momento de angústia. O amor de Deus, Ele tem nos sustentado. Ele sustenta a nossa vida. O amor de Deus é que sustenta tudo que nós temos. Seja pouco ou seja muito, é o amor de Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Do amor do Pai, depois nós vamos para o amor do Filho. Falamos bastante sobre o amor do Pai esses dias, né? Amém? Coração aberto, mente aberta, preparado, tá ligadinho? Porque muitas vezes a pessoa, o corpo está aqui, mas a cabeça está a morte da bezerra, né? Já viu esse ditado do caboclo? Né? O corpo está aqui, né? A cabeça, coração, está passeando por aí. Já viu estar lá em casa, né? Irmão, esquece tua casa. Deixa na mão de Deus. O amor de Deus vai guardar a tua casa. O amor de Deus vai guardar a tua família, vai guardar a tua propriedade. Esquece tudo. Entrou daquela porta para dentro. Glória a Deus, todo mundo é ovelha. E Jesus é o pastor das ovelhas. Todo mundo é comprado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver o amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8. Glória a Deus. Deus vai abençoar o pastor Cássio, né? Ele vai colocar uma televisão aqui na frente, né? Amém? Deus vai abençoar. Em nome de Jesus está abençoado. Vai ter uma televisão aqui, aí não precisa virar para trás, né? Porém Deus comprova. Diga, Deus prova. Diga outra vez, Deus prova. Diga, Deus dá uma prova. Diga, Deus confirma. Amém? Deus prova o seu amor pela tua vida. Diga, eu. Pode falar isso, eu é santo, irmão. Pode falar, eu sou amado por Deus. Amém? Você é amado por Deus. Deus ama a tua vida. Não é o pastor que está falando, não é o bispo que está falando, não é o apóstolo que está falando, não é o profeta que está falando. É Deus quem falou.
É Deus que está falando. Ele dá uma prova. Não é uma conversa aleatória. Não é uma conversa vazia. Deus dá uma prova para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido. Amém. Diga: Jesus morreu na cruz. Diga: eu estou aqui. Diga: eu sou mais que vencedor. Diga: eu sou abençoado. Diga: os meus pecados foram perdoados. Diga: o meu nome foi escrito no livro da vida. Diga: eu sou um vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Diga: o inferno não me vence. A crise não me vence. Diga: a luta não me vence. Porque Jesus, diga, o Senhor Jesus morreu pregado na cruz e provou o amor de Deus. Põe a mão no coração: pela minha vida. Amém. Se sentiu mais amado? Às vezes acontece, tenho visto muitas reclamações de pessoas que não se sentem amadas. Sabe aquele momento de crise, né? Decepção, né? E fala assim: pastor, não me sinto amado por ninguém. Não me sinto amado pelo meu marido, ou pela minha esposa, nem pelos meus filhos, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pelo pastor, nem pela igreja, por ninguém. Aí eu falo assim: para de olhar para horizontal, aqui ó, horizontal, e olha para cima, olha para vertical. Você vai encontrar um Deus que ama muito você, que Ele prova o amor dele pela tua vida, mandando Jesus morrer pregado na cruz por você. Querido, você está aqui agora. Você está aqui agora porque Jesus suou gotas de sangue pela tua vida. Coloca aí para nós, Lucas capítulo 22, verso 44. Jesus suou gotas de sangue pela tua vida. Jesus sangrou pela tua vida. Ele sangrou, não foi brincadeira não. Glória a Deus. Em grande agonia, diga: em grande agonia. Orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue. Não foi brincadeira. Na hora que Jesus teve que sentir aquela agonia, aquela depressão, aquele peso, aquele desespero em cima dele, a culpa era dele? Não. Põe a mão no coração. Diga: minha culpa. Diga: as minhas culpas caíram sobre Jesus. Amém? A nossa culpa. Eu sempre assumo a responsabilidade. A culpa é minha. Eu sou o pecador. É a minha falha. É o meu pecado. É a minha ignorância. É o meu orgulho. É a minha estupidez. Eu, homem. Mas o que Jesus fez? Ele veio. Aleluia. Glória a Deus. Jesus veio. Ele veio me socorrer. Você acredita que Jesus veio te socorrer também? Acredita? Então coloca a mão no coração. Diga: eu acredito que Jesus veio. Diga: por minha causa. Amém. Jesus veio por você, querido. Não foi brincadeira não. Pensa bem nas coisas de Deus, antes de você não levar a sério. Porque muitas vezes, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Nós temos 4 inimigos aí, ferozes, que ele sempre está tentando nos convencer a levar as coisas de Deus na brincadeira. Você sabe quem é esses 4 inimigos? Vou falar quem é. Vou começar aqui pelo mais fraquinho, o derrotado, massacrado e arrebentado pelo sangue de Jesus, o diabo. O diabo está sempre querendo nos convencer a brincar com as coisas de Deus, a deixar de levar as coisas de Deus a sério. O diabo está sempre tentando nos convencer. Ele não para. O segundo inimigo já fica mais sério. O segundo inimigo
são o mundo. O mundo, lembra de uma coisa, Jesus falou assim, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Então, o mundo é teu inimigo. Ah, mas eu estou sendo muito abençoado aqui, porque você tem a mão de Deus. É o amor de Deus que está te abençoando. É o amor de Deus que está te prosperando. É o amor de Deus que está fazendo com as coisas dê certo na tua vida. Você tem que estar consciente nisso. Tem que ter consciência. É o amor de Deus, não é mérito seu. É o amor de Deus que sustenta. Sabe por que eu estive em Londrina agora e eu vi uma realidade ali que impérios, irmão, império, verdadeiros impérios, desapareceu. Por que desapareceu? Porque simplesmente eles achavam que a capacidade era deles. Isso é um perigo muito grande. Aí Deus falou: bom, então eu tiro o meu amor, agora toca a tua capacidade. Sumiu. Bom, vamos lá, vamos para o amor de Deus. Entendeu? Glória a Deus. Vou mostrar mais um versículo. Tem mais, viu? Tem mais. Mas vamos falar de um versículo aqui muito conhecido. João capítulo 3, verso 16. Esse aqui é bem conhecido, né? Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual mundo? O teu mundo. Qual o teu mundo? Teu marido, tua mulher, teus filhos, tuas filhas, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teus irmãos, tuas irmãs, teu avô, tua avó, teu mundo, tá? Tua propriedade, teu negócio, teu serviço, teus amigos, até os teus inimigos, até o mundo também. Jesus amou eles de tal maneira. Então você vê que o amor de Jesus não é só por você, é por todo mundo. Por todo mundo. Sabe aquele filho lá, aquela filha, aquele parente, aquele amigo, maconheiro, drogado, bandido, que se perdeu nas drogas, que se perdeu na prostituição, que se perdeu no adultério? Pois é, o amor de Deus é por ele também. O amor de Deus é grande por ele também. Irmãos, vou falar uma realidade aqui. Essa realidade aqui ela é pesada, viu? Aguenta aí. Nós, irmão, eu, vocês, não somos melhor do que o pior macumbeiro que tem nessa região, do que o pior do pai de santo que tem nessa região, do que o pior bandido, o pior estrupador, o pior ladrão. Aí você fala assim: não, pastor, espera aí, você está pegando pesado. Eu sou cumpridor dos meus deveres. Eu honro a minha mulher, eu honro meu marido, eu protejo meus filhos, eu pago as minhas dívidas, eu trabalho, eu tenho a mão calejada de trabalhar. Ótimo, irmão, ótimo. Você está cumprindo o seu dever de cidadão e está cumprindo também o segundo mandamento. Você sabe qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você cumprir o segundo mandamento não lhe dá direito de pisar no primeiro, porque todo mundo que pisa na palavra se dá mal. Qual o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus nessas 4 áreas, ó, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus pensamentos e de todas as tuas forças. Nessas 4 áreas. E aonde está amarás ao Senhor teu Deus? E para amar a Deus, não basta apenas falar. Coloca aí para nós, João, capítulo 14, verso 15. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. É Jesus quem está falando. Mas vamos ver mais, né? Coloca aí para nós agora, no 14 mesmo, o verso 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Vamos mais ainda, verso 23. No capítulo 14, Jesus falou 3 vezes. Glória a Deus. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Você vai se tornar morada de Deus. Deus vai habitar no teu coração. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu estou sentindo que ficou umas dúvidas no ar aí. Estou sentindo assim, tá? É sobre aí o pai de santo, o macumbeiro, o drogado, pá, é tudo pessoal aí perigoso. Irmão, eles não se converteram e não estão aí sentados ao teu lado, cantando louvores ao Senhor, porque não ouviram a palavra de Deus. Você deu ouvido, por isso que você está aí. Você deu ouvido. Você quer obedecer, você quer honrar Deus na tua vida, você quer servir a Deus na tua vida, e eles também têm o mesmo direito. Eles são amados por Deus. Deus não ama o pecado, Ele ama o ser humano. Jesus veio para buscar e salvar o pecador. Coloca aí para nós, Lucas capítulo 19, verso 10. Jesus veio para buscar e salvar o pecador. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você está vendo? Nós éramos um perdido. Vamos ver aqui outra vez. Vamos ver outro versículo. Coloca aí, Colossenses. Veja da onde nós saímos. Veja da onde Deus nos alcançou. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Onde a gente estava, hein? Domínio das trevas, domínio do diabo. Vou falar um negócio aqui bem grave. Irmãos, toma cuidado. Esse negócio de falar eu creio em Deus é muito perigoso. Por quê? Porque os demônios também crêem. Está alinhado com os demônios. Quem crê em Deus e não obedece a sua palavra, está alinhado com o demônio, irmão. Coloca aí para nós, Tiago capítulo 2, verso 19, eu provo na Bíblia. Amém? Coração está aberto? Ninguém está bravo? Não vai para terminar não, hein? Tá? Eu estou recuperando derrame, hein? Não aguento nem um empurrão. Eu para virar o rosto aqui eu tenho que me escorar. Crês tu que na existência de um só Deus? Faze bem, até mesmo os demônios crê e estremece. Está vendo? O diabo também crê. E o diabo ainda ele tem uma vantagem ainda sobre o desobediente. Estou falando do desobediente, viu? Ele tem uma vantagem. Ele estremece de medo de Deus, temor a Deus. E o desobediente não está nem aí. Trata as coisas de Deus. Vou nem falar que misericórdia. Uma falta de respeito, né? Tremendo. O diabo ele crê. Você crê? Nós cremos. O diabo também crê. O diabo olha para nossa cara. Eu também creio. Você obedece a palavra de Deus? Está na lista, alinhado com Deus, na lista daqueles que amam a Deus. Está alinhado com o céu. Porque se desobedecer a palavra, está alinhado com o inferno. Não podemos nos enganar. Amém? Todo mundo feliz? Pastor Marco vem lá do nome da pancada de vocês, né? Mas não, querido, eu estou apenas alertando, ensinando, né? Você não pode viver aquilo que você não conhece, tá? Nós temos o dever de ensinar. Muito bem. Vamos ver a prova do amor de Jesus. Glória a Deus. É coisa tremenda. Coloca aí para nós. João capítulo 15, verso 13. Veja aí a prova do amor de Jesus.
Nós vimos a prova do amor do Pai. Eu quero saber se todo mundo aí está tranquilo quanto à grandeza do amor de Deus pela tua vida. Amém? Está todo mundo feliz? Por Jesus mandar o seu Filho único, o seu Filho unigênito, o seu Filho inocente, o seu Filho santo, o seu Filho maravilhoso, para morrer para alguém que está lá preso nas trevas, um bando de pecador. Então eu sou muito grato a Deus pelo seu grande e maravilhoso amor. Glória a Jesus. Vamos ver agora o amor de Jesus. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Diga, eu sou amigo de Deus. Sabe por que você é amigo de Deus? Porque você cumpre o que está escrito lá no versículo 14. Coloca o verso 14 aí, ó. Vós sois meus amigos, se praticar aquilo que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se praticar aquilo que eu vos mando. Interessante que na antiga aliança, né, só alguns homens que eram amigos de Deus, né? Abraão, né? Davi, que era homem segundo o coração de Deus, entendeu? E Samuel, né? O profeta Samuel. E você encontra alguns homens, né? E agora não. Todos nós podemos ser amigos de Deus. Deus é amigo de todo mundo. Deus é amigo de todo mundo, guarda bem isso. Deus é amigo do pior drogado que tem nessa cidade. Deus é amigo do pior pecador que tem nessa cidade. Deus é amigo da pessoa mais ungida e consagrada que tem nessa cidade. Agora, para você ser amigo de Deus, tem que obedecer. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Todo mundo sendo amigo de Deus, né? Então Jesus, ninguém tem um amor maior do que este. Não tem amor de pai, não tem amor de mãe, não tem amor de marido, nem de mulher, nem de filho, nem de filha, nem de namorado, nem de noivo. Não tem amor de ninguém que seja um amor maior do que o amor de Jesus. Porque o Jesus, ele morreu pregado na cruz, ele suou gotas de sangue para que nós estejamos reunidos como igreja hoje. Custou gotas de sangue, não foi de graça, não foi com conversa, não foi com uma promessa aleatória, não foi com uma conversa vazia. Jesus, ele sangrou pela tua vida. E lamentavelmente, nós vemos tantos que está levando na brincadeira. Vai custar caro isso aí, irmão. Vai custar caro. Custa a eternidade, né? A eternidade no inferno. O lago de fogo do inferno lá é bem quente, viu? E tem um detalhe, caiu lá, não sai mais. Já viu aquela parábola lá do rico e Lázaro? Né? O fogo do inferno estava queimando o rico lá. Glória a Deus. Foi a riqueza que mandou ele para o inferno? Não, riqueza não manda ninguém para o inferno. Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico, Jó era rico, Filemão é rico. A lista dos ricos que tem na Bíblia aqui vai longe. O que mandou aquele homem para o inferno foi o orgulho. Lá, interessante, lá no inferno ele fez um plano de salvação. Eu acho interessante isso aí. O orgulhoso é uma coisa absurda. Por isso que Deus odeia o orgulhoso. E ele não vai levar para o céu, não. Ele fez um plano de salvação e falou assim: Senhor, fala para Lázaro, ressuscita ele, e fala para Lázaro falar com meus irmãos, aí eles vão se converter. Que Deus falou através de Abraão, né? Tem Moisés e os profetas. Ouça, quer dizer, tem a Bíblia, né? Eu não preciso do teu plano de salvação, não, eu já tenho o meu. Mas vamos lá. Glória a Jesus. Não tem um amor maior do que o de Jesus. Olha que coisa interessante aqui em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o 11. Vamos ver essa passagem. Glória a Deus.
do verso 5 até o 11. Tende de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte na cruz. Amém, tá bom aí. Que haja em vós, irmão, que haja em vós, o apóstolo Paulo está falando, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, diga, Jesus é Deus, que sendo Deus, irmãos, a nossa imaginação, ela é pequena demais para conseguir entender isto, que Jesus sendo Deus, majestoso, com a coroa de ouro na cabeça, sentado no trono branco, dono dos céus e da terra, de todo o universo, tudo feito por Ele, um Deus tão grande, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, Ele deixou o céu, Ele deixou o céu, e não foi só isso, Ele se esvaziou-se a si mesmo. Ninguém esvaziou Jesus, Ele tomou a decisão de deixar o céu, deixar o seu reino, se esvaziar a si mesmo e assumir a forma de servo. Forma de servo. Interessante que Jesus deixar o céu, se esvaziar a si mesmo e assumir a forma de servo, foi pouco ainda. Ele se humilhou. Já tinha descido na humilhação lá embaixo. Ele se humilhou e foi obediente. Diga, Jesus foi obediente. Diga, eu também devo ser obediente. Amém? Jesus foi, ele se humilhou e foi obediente. E não foi uma obediência simples, porque nós estamos pregando aqui que nós temos que ser o quê? Obediente à palavra, né? Tem o Espírito Santo, tem a graça, tem o amor de Deus, tem o amor do Senhor Jesus, tem a misericórdia, tem o sangue de Jesus, tem o pastor Cássio, tem a Alessandra, tem o corpo de obreira e as obreiras que trabalham ao seu lado aqui, tudo ajudando, orando, né? Colocando a mão na cabeça, orando, ungindo com azeite santo, socorrendo, visitando, né? Tá vendo diversos irmãos e irmãs aqui que eu visitei. Jesus, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente. E foi obediente até a morte, e morte pregado na cruz. Glória a Deus. Jesus fez tudo isso por quem? Diga, eu. Glória a Deus. Foi tudo por nós, irmão. Foi tudo por você. Jesus fez isso por mim. Às vezes eu fico pensando, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão majestoso, um Deus santo, renunciou o céu por minha causa, para me buscar, para me salvar, para me livrar do fogo do inferno, da condenação do inferno. E às vezes tem pessoas que fica brincando com a coisa de Deus. E alguns que não se converteu ainda, fica deixando, né? Não, depois eu vejo, depois eu vou ver aí. Não é hora ainda, nem é momento ainda. A tua hora chegou há 2000 anos atrás, quando Jesus pagou o preço. Glória a Deus. Amém, queridos? Está se sentindo amado por Jesus? Aqui nós vemos renúncia, né? Jesus deixou o céu e se esvaziou a si mesmo, né? Nós vemos humildade. Jesus se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou.
só descer do céu, só se esvaziar da sua glória. E muitas vezes a pessoa às vezes não quer deixar um cigarrinho para se converter a Jesus. Às vezes não quer deixar um copo de cachaça, né? Para servir a Jesus, não quer deixar uma cerveja. Às vezes não quer deixar de ficar prostituindo. Casa, pelo amor de Deus, você vai para o inferno. Fica prostituindo, vai para o inferno. Prostituta e prostituto não entram no céu. Fica adulterando. Jesus desceu ao céu por tua causa. Ele morreu na cruz. Deus ama você. É grande o amor de Deus pela tua vida. Para de ficar brincando com as coisas de Deus. E Jesus se humilhou e obedeceu o Pai. Ele obedeceu, fazendo o quê? Morrendo pregado na cruz. Mas antes de morrer pregado na cruz, ele suou gotas de sangue. Ele suou gotas de sangue por tua causa. Antes de ser pregado na cruz. Coloca aí para nós, Mateus capítulo 26, versos 66 e 67. Antes de ser pregado na cruz, olha só o que Jesus fez. O sumo sacerdote falando, né? Eu não leio o texto inteiro porque não dá. Que vos parece? Depois você lê, né? Pega lá Mateus capítulo 26, tem lá um mapa completo do que Jesus pagou, o preço que ele pagou. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor da morte. Diga, graças a Deus, o meu Senhor Jesus foi condenado à morte. Porque quando Jesus foi condenado à morte, irmão, nós ficamos libertos, nós somos redimidos, nós somos justificados, nós somos salvos. Jesus foi condenado à morte e nós somos livres da morte eterna, né? No lago de fogo. Nesse momento, alguns cuspiram em seu rosto e esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando. Eu quero dar uma explicação para vocês aqui. Você tem que saber que tudo isso que Jesus passou é por amor à tua vida. Jesus era inocente, ele não tinha culpa não. Diga, eu sou culpado. Jesus, ele levou 40 chibatadas do azorrago romano. Então cada pancada daquela dilacerava as costas de Jesus. Isso foi antes da cruz. Foi o preço que ele pagou por ter nos amado. Foi o preço que ele pagou por ter amado você, por querer você andando com ele nas ruas de ouro. Esse foi o preço. Jesus levou 120 cortes nas costas. Ele só não morreu ali. Porque ele tinha que morrer pregado na cruz. Jesus recebeu a coroa de espinho. Tudo isso antes da cruz. A coroa de espinho não é aquela coroinha, né? Não, é uma coroa completa. Ela cobre toda a cabeça aqui. O soldado colocaram na cabeça dele e depois batia com a vara e aquele espinho entrou no seu crânio. Era espinho de aproximadamente entre 8 e 10 centímetros. Jesus só não morreu ali também, porque ele tinha que morrer pregado na cruz, por causa do nosso pecado. Porque foi profetizado pelo profeta Isaías que ele ia morrer pregado na cruz. Esse foi o preço que Jesus pagou. Jesus pagou um preço muito alto pelo amor que ele tem pela tua vida. Você pode ver que Jesus carregou a cruz e a coroa de espinho não caiu. Ela não caiu, porque estava grudado, estava enficado aqui na cabeça dele. Então Jesus, ele sangrou por nossa causa. Ele sangrou por causa do nosso pecado. Jesus sangrou por causa da nossa desobediência, para nos resgatar de volta, para nos tirar do domínio das trevas,
Não foi de graça, irmão. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. A tua vida com Deus não é brincadeira. Amém? Glória a Deus. Coloque aí para nós Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim, pelo seu muito amor com o qual Ele nos amou, pelo seu muito amor com o qual Ele nos protegeu, para nos resgatar das trevas, do pecado, da onde nós estávamos caídos. Ele nos resgatou para Ele. E agora você pertence a Jesus. Você pertence a Jesus e pode ter certeza, não foi de graça. Olha outra prova do amor de Jesus aqui. Está lá no profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. Olha outra prova do amor dele. Glória a Deus. O profeta Isaías já falou antes de acontecer, né? Mas de fato ele foi traspassado por nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas somos curados. Então o profeta Isaías já profetizou aproximadamente 720 anos antes de Jesus nascer. Ele já tinha profetizado que Jesus ele ia sofrer, ele ia pagar esse preço tão alto, tão grande, por amor à nossa vida. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. Amém? Glória a Deus. Seja obediente. Seja obediente. Ame a palavra de Deus. Ame a oração. Ame a Bíblia. Você sabe que amar é uma decisão, não é uma emoção. É uma decisão, viu? Você põe na cabeça aqui, ó. Tá? Você põe na cabeça. Ah, eu vou amar. Aí você ama. Se você colocar na cabeça, né, eu não vou amar, ou então eu vou odiar, você vai odiar. Então coloca na cabeça, coloca no coração. Não, eu vou amar. Deus me dá graça. A graça do Senhor me sustenta. O amor de Deus vai me inspirar, vai me dar poder, vai me dar força, vai me dar autoridade, e eu vou amar. Ame a palavra, ame a oração, ame o jejum, ame a obediência, ame as reuniões da igreja. Quando a igreja se reúne como o corpo de Cristo para adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus é digno. Jesus pagou caro. Jesus sangrou. Jesus suou gotas de sangue. Ele derramou o seu sangue inocente. Ele morreu pregado na cruz por obediência. Ele se humilhou. Ele é digno. Ele é digno de que você venha aqui e se reúna como igreja de Cristo, igreja comprada pelo sangue de Jesus, e cante louvores a Deus, e ore, e testemunha, e fala do amor de Deus, e ouça a mensagem. Jesus é digno de ser adorado por você. E sabe que o teu culto, ele não começa na hora que começa o culto aqui. O teu culto, ele começa lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho. Quando lá no seu trabalho você pensa assim, bom, hoje tem culto. Hoje eu vou na igreja adorar a Deus. Ali começou o teu culto. Aí você vai para casa, né? Se preparar para vir servir a Deus. E nessa caminhada, aí que está o problema. O diabo, ele sempre vai pôr tropeço, sempre vai colocar dificuldade, problemas, para você desistir do culto,
Porque ele sabe de uma coisa: se você planejou, começou o culto, mas não terminou, perdeu. Jesus foi envergonhado de ver ser adorado por você. Mas se você vir aqui, se reunir com todas as ovelhas do Senhor, e cantar louvores a Deus, e cultuar o Senhor, dar glória a Jesus, e orar, e enfim, é o culto. Jesus, e quando terminar com falar amém, está completo a adoração. A adoração só é completa na hora que você termina o culto. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar num assunto aqui, irmãos, mas antes deixa eu perguntar, né? Está se sentindo mais amado por Jesus? Irmão, sabe por que nós vivemos um mundo de tanta crise, tantos problemas, tanta dificuldade, pessoas tendo crise de existência, não sabe quem é, não sabe por que existe, não sabe qual é a sua missão aqui, e aquela conversa toda, né? Pessoa que não dorme, pessoa que toma calmante para dormir e não dorme, toma calmante para ficar de dia, e aquela bagunça toda. Sabe por quê? Porque não confia no amor de Deus pela sua vida. Você tem que confiar no amor de Deus. Você tem que confiar no amor de Jesus. Foi pago caro por você. Jesus, Ele ama você, Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estou sentindo a necessidade muito grande de falar do amor de Deus para você. Que sinal que você está sendo edificado. Correto? Glória a Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando você for orar, quando você for jejuar, quando você for viver o seu dia a dia, viva escorado, segurando no amor de Deus pela tua vida, mas nada vai te abalar. Você vai ser atacado, sim, pode se preparar, vai ser atacado. Eu sou atacado por tristeza, por angústia, eu sou atacado por problemas, por dificuldade, eu sou atacado, mas não permanece na minha vida. Porque eu tenho tanta confiança no amor de Deus pela minha vida, que eu vou falar assim: sai em nome de Jesus, e tem que sair, Nos últimos 5 anos, como eu já testemunhei, alguns não conhecem meu testemunho, enfrentei doença, enfermidade, mataram meu filho de 32 anos, foi assassinado. Mas eu sempre estive ali, eu, minha esposa, minha família, confiando que o amor e a graça do Senhor Jesus iria nos sustentar. Irmãos, graças a Deus, não sou melhor do que vocês, viu? Não fica olhando para mim como um super-homem. Não, pastor aí, o super ungido. Para com isso, o sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Está repreendido esse pensamento. Eu não sou melhor do que vocês. E graças a Deus, vocês também não são melhor do que eu. Somos tudo igual, viu? Aqui tudo é ovelha. Eu e minha esposa nunca deixamos de entrar na igreja sorrindo. Eu tive diabetes, tive catarata dos olhos, tive derrame, descolou a minha retina, levei 10 injeções nesse olho aqui, não sabia que estava injeção no olho. Não doeu, né? Porque é anestesiado, mas Deus me livre, uma agulha, enfiando uma agulha no teu olho. De tudo isso, Jesus nos deu a vitória. E nunca paramos de sorrir, e nunca paramos de abraçar aquele povo, ali em Londres, e também na Irlanda. Por quê? Eu sou bom? Não. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Bom é o amor de Deus. Poderoso é o amor de Deus. Glorioso é o amor de Deus. Que me dá força é o amor de Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza é o amor de Deus. Que me sustenta é o amor de Deus. Amém? Glória a Jesus. Coloca aí para nós. Vamos falar um assunto aqui bem rapidinho para vocês. Estou sentindo falar isso aí. Marcos capítulo 4, verso 26.
Marcos capítulo 4, verso 26. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Amém. O reino de Deus é semelhante a um homem que planta na terra. Irmão, eu sou filho de lavrador. Eu saí da roça com 15 anos de idade, aproximadamente. Eu sei o que significa plantar para colher. Planta milho, colhe milho. Planta arroz, colhe arroz. Então, planta batata, colhe batata. Planta mandioca, colhe mandioca. Quem é lavrador aí sabe muito bem disso. Até quem não é, né? Sabe disso. Você colhe o que? Planta. Amém? Toma cuidado com o que você planta. Você pode plantar o que você quiser, mas na hora de escolher, de fazer a colheita, você não pode escolher. Você vai ter que colher o que produz. E falando aqui, você quer plantar conhecimento? Quer colher conhecimento? Planta leitura. Quer colher poder? Planta oração em jejum. Quer colher uma comunhão com Deus? Viva em comunhão entre vocês. Porque não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amo o irmão, se eu não amo a irmã. Que amor é este? Então você quer colher. E na área financeira, Deus nos deu um privilégio, irmão. Irmão, isso é um privilégio, não é obrigação não. É um privilégio, é uma bênção. Deus nos deu um canal para nós darmos graças a Deus, para nós louvarmos a Deus, para nós agradecermos a Deus pela sua provisão em nossa vida. E nós semeamos o dízimo, e você vai colher dinheiro. Você planta dinheiro e colhe dinheiro. Você planta leitura da Bíblia, colhe conhecimento. Planta oração em jejum, colhe poder. Então você está dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado pão, o Senhor tem me dado roupa, o Senhor tem prosperado o meu trabalho, aberto as portas, abençoado o meu serviço. Você está dizendo graças a Deus. Por que o diabo trabalha para você não ser fiel no dízimo, na oferta? Porque o diabo não quer que você dê graças a Deus. Porque na hora que você semear, você vai colher. Pode ter certeza. Amém?